Shalom a todos. Escutei uma vez algo muito curioso que existe na natureza. Existe um macaco que ele se chama macaco chorão. Para quem não gosta de uma história triste, muda de canal agora. Aí todo mundo fica com suspense e com curiosidade, aí ouve, melhor assim. Qual a história do macaco chorão? O macaco chorão é um macaco que é louco por arroz, adora comer arroz. É uma das coisas que falam ao seu coração. Os caçadores, quando querem caçar o macaco para levar para jardim zoológico, para algum lugar, por algum motivo, o que eles fazem? Eles vão para a selva, para os lugares que eles sabem onde está o macaco chorão. E eles fazem uma coisa muito curiosa. Eles preparam um arroz com um cheiro muito forte para o macaco ser atraído. É difícil pegar o macaco nas árvores e tudo. Então eles pegam o arroz, tentam fazer o cheiro chegar em muitos lugares. Agora eles fazem o curioso. Eles botam o arroz dentro de uma jaula e eles trancam a jaula. Normalmente a gente não tranca a jaula, né? A gente bota a comida dentro e o bicho que a gente quer pegar, ele entra, a jaula fecha. Aqui eles fazem um pouquinho diferente. Não sei se já mudaram, mas assim contam. O macaco, quando ele começa a sentir o cheiro do arroz, ele é atraído. O caçador, nessa hora, ele se afasta para o macaco não se assustar e ir lá comer o arroz. Ele vai, se aproxima com calma, um macaco, dois macacos, e de repente eles veem o arroz dentro da jaula. E a jaula é feita de uma forma muito especial. O macaco consegue enfiar a mão dele dessa forma. Ele consegue entrar com a mão. Aí ele pega um punhado de arroz, mas com a mão fechada, ele não consegue tirar a mão. Ele não consegue, ele tenta, mas não sai. Nessa hora, as grades da jaula são muito estreitas para ele tirar a mão. E agora? Então o macaco, assim os caçadores fazem. O macaco vai, ele bota a mão, ele vê o arroz. Agora ele está desesperado que ele quer comer o arroz. Está louco para comer o arroz. E agora os caçadores já viram que ele pegou o arroz. Eles começam a se aproximar devagarzinho para ele não se assustar. E o macaco está tentando tirar o arroz, está tentando de um jeito ou de outro, não está conseguindo. E de repente ele percebe que vieram os caçadores. E agora? Ele tenta com mais força tirar, ele tenta, mas não vai sair. E não sai. Os caçadores vão se aproximando. Ele vê os caçadores, e ele está vendo o arroz, e ele não consegue abrir a mão. E de repente, quando ele vê que os caçadores já se aproximaram muito dele, eles estão quase pegando ele, começa a chorar. Ele sabe que por um lado ele vai ser pego, por outro lado ele não consegue tirar o arroz. Ele não só não consegue tirar o arroz, como ele não consegue abrir a mão. Ele consegue, mas ele não quer abrir a mão do arroz. Então ele não consegue sair, ele acaba sendo preso dessa forma, chorando. Por isso eu falei que é uma história triste. Talvez a história fosse triste se ela parasse aqui. O macaco chorão, todos nós temos um pouquinho dentro dele. Às vezes nós nos deixamos aprisionar, a gente deixa uma mão fechada, aqui eu não estou falando de tzedakah. A gente deixa a mão fechada, a gente agarra uma coisa material e a gente fica aprisionado nela. Enquanto isso vem algumas coisas que não são saudáveis da nossa vida, mas a gente não consegue abrir a mão. A mão está fechada, a gente não consegue largar o osso. A gente não consegue largar aquilo que a gente quer. Brachá não sai disso. Vem a nossa Torá, sagrada, magnífica, e só pode ser divina. Ela nos ensina como fazer isso. Existem tantas leis, talvez eu vou querer dar alguns exemplos, para depois chegar num tema ainda mais profundo. Vamos pensar no Shabat. No Shabat, na sexta-feira, existem todos os preparativos que não são fáceis. A gente cozinha a comida para 3 refeições, comida boa, a gente faz as compras, a gente toma banho, se ajeita, fica bonito. As mulheres botam vestido de Shabat, roupa de Shabat, as joias do Shabat, etc. Pelo menos aqui em Israel pode botar joia. No Brasil também, só que não pode ser de casa, mas tudo bem. A pessoa vai, se arruma todo, e agora quando entra o Shabat, acabou. Não pode mais cozinhar, não pode mais falar no celular, não pode mais fazer compras, não pode mais falar de trabalho.
você está livre. Por um lado você pode pensar, uau, eu não posso fazer um monte de coisas. Por outro lado você pode falar, finalmente eu posso fazer um monte de coisas. O Shabat é o dia da liberdade. É o dia que finalmente você não precisa estar preocupado, não tem porquê, não faz sentido você se preocupar com dinheiro, com nada. Não tem preocupações, está tudo pronto, a comida está pronta, a família está pronta, todo mundo tomou banho, está todo mundo bem. Um dia magnífico para você pegar, aproveitar, se espiritualizar, conversar com a tua família. Aquele tempo que a gente não tem, que toca o celular no meio tantas vezes, ou porque a televisão está ligada, finalmente você está livre. Aqui é Deus ensinando a gente a abrir a mão. E de repente, quando a pessoa é incrível, eu garanto a vocês, quem provou de verdade o Shabat, nunca mais deixa de abrir a mão. É incrível como não funciona na teoria, só funciona para quem tenta. Mas quem tenta, o gosto é tão bom que ele vira Shomer Shabbat, ele cumpre o Shabbat pro resto da vida dele. Ele aprendeu. Incrível. Se a pessoa não tem o Shabbat, ela não aprende isso. É incrível, não aprende, porque o celular às vezes é mais importante, ou o noticiário é mais importante, ou o MSN é mais importante, etc, etc, o campeonato, a final, e a semifinal, e a Série B, etc. Essa busca material, esse amor por coisas materiais, a gente tem muito forte, mas isso não é saudável. Isso no final das contas só traz sobre a gente ver muito claramente que a gente não está nessa vida para sempre. Isso aqui não pode ser o objetivo. Vem o Shabat, uma primeira lição. Vou dar outro exemplo disso. Leis de dinheiro. Quem não quer ficar rico? Quem não quer ter muito dinheiro? Só que chega uma hora que a pessoa às vezes dá tanto valor ao dinheiro e fala, não, eu quero dar tudo para os meus filhos. O que os filhos mais precisam, que é de atenção, dos pais conversarem, estarem com eles e não deixarem a Chique ser formada em Harvard, normalmente em Pernambuco, ou em outro lugar, na Bahia, sei lá onde, cuidar dos filhos. Não, mas eu tenho que dar tudo para o meu filho, mas ele está entendendo de tudo material. Vem a Torá e fala, calma aí, eu vou te ensinar a dar valor correto ao dinheiro. A gente quer que você tenha dinheiro para se sustentar, um kavod, direito, você ter tua casa, tua comida e etc, e etc. Mas, agora vem leis, por exemplo, de tzedakah. Aprende a dar. Vem a lei de maaser, dízimo. Se você entende que não é todo o dinheiro que Hashem te deu, não é todo para você. Deus quer que você seja um shaliach mitzvah, uma pessoa que vai utilizar o que Ele está te dando para fazer outras pessoas felizes. E de repente, quando a pessoa aprende isso, uau, que mensagem magnífica. Como ele aprende a não se apegar, porque é a lei. Ele tem que fazer, está escrito, ele tem que dar tzedakah. O maaser é costume, mas é um costume já muito enraizado. Então ele já está dentro dele, então ele já sabe, aquilo lá não é meu. A pessoa aprende a abrir a mão também, e aqui eu não estou falando de pão duro, é abrir a mão do amor ao dinheiro. O incrível é que quando a pessoa entra nisso, ela aprende isso, ela se torna uma pessoa tão mais feliz, tão mais completa. Eu quero contar uma história para vocês que talvez vai deixar isso muito, muito claro. Existe um grande educador aqui em Israel, ele é grande até de tamanho, se chama Rav Jacobson. O Rav Jacobson, ele conta que uma vez, estava no verão, o verão aqui em Israel é muito forte, ele estava no verão em Bnei Brak, com o filho dele de 6 anos. Estava um calor muito grande. Ele estava no carro com o filho e ele parou, estacionou o carro em frente a uma macola, em frente ao mercadinho. Existem muitos aqui em Israel. Falou, filho, você quer um picolé? Um picolé aqui, aquele água com açúcar com alguma cor. É muito barato, custa 2 shekels no máximo, R$1. Filho, você quer um picolé para se refrescar? O filho falou, óbvio que eu quero um picolé. Então toma aqui 2 shekels, vai comprar seu picolé. Aí o filho foi comprar o picolé. Aí quando ele foi sair do carro, ele não saiu. Aí o pai falou, que coisa estranha, o que houve, filho? Aí ele falou, pai, lá na porta da Macaulay, na porta do mercadinho, está o meu amigo da classe, ele é muito pobre, pai. Eu estou com vergonha, ele vai ver eu comprando picolé, ele vai ficar olhando, eu vou ficar sem jeito. Ele explicou isso da forma como uma criança de 6 anos explica.
sem jeito, meu amiguinho está lá e ele não tem dinheiro para comprar picolé. E o Rav Yaakov falou para o filho dele: filho, por que você não compra o picolé e dá para o seu amigo? Agora o filho tem que se acostumar com essa revolução na cabeça dele. O filho falou: quer saber de uma coisa, pai? Vou tentar. Aí ele saiu do carro, foi lá, o picolé que ele queria comprar, ele comprou. Ele saiu da Macolit, o amigo Bemé estava olhando ele com, coitado, um pouquinho de inveja. Ele chegou e deu o picolé para o amigo dele. Um garoto de 6 anos dando para outro de 6 anos. O garoto abriu um sorriso de orelha a orelha, como se caiu agora maná dos céus. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, ele fez abraçar, ai, como ele ficou feliz. O amigo vendo, o filho de Rav Yaakov vendo isso, ele entrou no carro. Agora o que ele estava esperando? Que o pai dele desse agora outros 2 shekel, não custa nada para ele ir e comprar outro para ele mesmo. Só que o Rav Yaakov de propósito não deu. Ele falou: e aí, filho, vamos? Aí o filho sem jeito falou: vamos. Quando eles começaram a sair com o carro, a questão perguntou para o filho dele: filho, como você está se sentindo que você deu o teu picolé? Foi incrível. O filho dele respondeu: pai, eu estou feliz e estou mal também. Aí o pai falou: explica, filho. Ele falou: pai, eu estou feliz, que eu vi como meu amigo estava feliz, mas eu estou triste que eu queria um picolé e não tenho. E o pai ficou muito feliz com a resposta muito sincera do filho. Só que ele deixou passar 1 hora. Depois de 1 hora, ele chegou: filho, como você se sente agora que você deu o picolé para o teu amigo? Ele falou: pai, estou muito feliz. Então, por que você está feliz? Ele falou: pai, eu fiquei pensando, enquanto você estava dirigindo, como meu amigo ficou feliz. Uau, eu fiquei tão feliz que ele ficou feliz. Ele falou: mas e triste? Ele falou: pai, na verdade que eu não estou mais triste não. Ele falou: por quê? Ele falou: porque se eu tivesse comido o picolé já tinha acabado mesmo. A simplicidade e a sinceridade de uma criança de 6 anos. O Rav Yaakov, esse grande educador, fez isso de propósito com seu filho para passar essa mensagem tão importante. É incrível, pessoal. Qualquer um de nós que tivesse passado por essa situação ia ter tido muito mais prazer em dar o picolé do que ter comido o picolé. Às vezes você tem muito mais prazer de saber que você deu uma tzedakah bem dada para uma família que realmente estava precisando. Com isso ele pagou a conta de luz, pagou o supermercado, pagou alguma coisa que era tão importante, pagou a escola do filho, do que você ter ido no restaurante, comido o teu filé mignon com batata frita. A gente sente muito mais prazer. E é incrível. Qualquer pessoa, se eu explico de uma forma rápida, só o primeiro prazer, o prazer de dar, é um prazer espiritual. Tudo que é espiritual não está limitado. Então o prazer é muito grande. É a mesma coisa com o amor. Quando você ama uma pessoa, não é mais algo físico, é algo espiritual. Por isso o amor pode ser tão grande e duradouro para sempre. Quando a coisa é material, quando o prazer é material, todo mundo sabe que é gostoso, mas acaba muito rápido. Ele é imediato, mas ele é muito pequeno. Isso acontece também com os relacionamentos relâmpagos, de uma hora para outra. Não é amor, não é espiritual, é físico, então acaba muito rápido. Vem a Torá e te ensina e te dá a chance de ser a pessoa mais feliz, de ter os maiores prazeres do mundo. Abre a mão. Aprenda a se livrar. Entenda que o material não pode ser a tua prisão. Não pode ser aquilo que te limita. Eu tenho que viver aqui por causa desse lugar. Eu moro em Sodoma, mas eu tenho que viver aqui porque aqui está meu dinheiro. Aqui, não importa que aqui não tem educação para os meus filhos, não importa, não, mas eu não posso sair daqui. É a mão presa, não consegue sair da jaula. Ele está aprisionado, ele nem percebe. Às vezes percebe, mas não importa. É que nem o macaco chorão. Às vezes a diferença é que o macaco chora. Às vezes a gente não se dá conta. A gente tem que refletir o que a gente realmente quer da nossa vida, o que a gente quer para os nossos filhos, qual é o nosso futuro, que tipo de prazer você quer. Qualquer pessoa sente que o prazer dele espiritual é muito maior. E aqui eu nem falei tanto de mitzvot, tá bom, falei de Shabbat, mas eu estou falando qualquer prazer espiritual que você tem, ele é 1000 vezes. A função do Yetzer Hara é falar para você
nunca abre a mão. Como você vai viver sem o teu arroz? Meu Deus, você está perdido. Só que a pessoa que tem a sabedoria de ouvir o seu Yetzer Tov, ela consegue abrir a mão e ter a liberdade de ser feliz, de chegar a patamares muito, muito, muito maiores, tendo material, mas só como um cli, só como um instrumento. Ele se dá a oportunidade de chegar muito mais longe na vida dele, na realização dele. Ele aprende muito mais a dar nos relacionamentos dele, nas amizades dele, com a comunidade dele. E com isso ele sente mais prazer. É incrível. Vejam os líderes comunitários verdadeiros. Eles têm muito mais prazer que eles estão ajudando do que se eles estivessem recebendo. Assim Hashem fez a gente. A pessoa que tem a tranquilidade, que aprende a seguir a Torá e aprende a conseguir se libertar, ela vai ter o caminho de uma felicidade sem igual.